O último dançarino dos vales chegou quando todos já haviam desistido. Um homem de passado misterioso, olhos que carregavam histórias de dor e redenção. Quando a seca ameaçou destruir a pequena cidade, ele encontrou nos antigos túneis subterrâneos a salvação que ninguém esperava. Entre promessas quebradas e novos começos, uma história de coragem e esperança floresce no deserto. Prepare-se para uma jornada que irá tocar sua alma. Deixe seu like, inscreva-se e comente de onde você está assistindo. Ao romper da aurora, quando o vento sussurrava promessas esquecidas nas dunas de areia vermelha, Vila Seca despertava sob o olhar impiedoso do sol. As casas de adobe e madeira rangiam, e a poeira fina cobria tudo como um sudário constante. Era um lugar forjado na resiliência, onde a vida se agarrava à terra com a teimosia de um cacto. Arnaldo, com seus 40 anos marcados mais pelas experiências do que pelo tempo, chegou sem fazer alarde. Seu cavalo, tão poeirento quanto ele, parecia mais uma extensão da paisagem do que um ser vivo. Os olhos de Arnaldo, de um azul cinzento e profundo, varriam o horizonte como os de um carcará em busca de presa. Mas o que ele buscava era um fragmento de passado que teimava em assombrá-lo. A culpa, uma fera silenciosa, roía-lhe as entranhas, desde a partida prematura de seu irmão, Ricardo, anos atrás. Ricardo falava em segredos escondidos sob a terra, em uma promessa de abundância que Arnaldo, na sua juventude cética e militar, havia ignorado. Agora, aquele legado de palavras veladas era tudo o que lhe restava. Um farol fraco na escuridão de sua solidão. Aquele mancar leve, resquício de um conflito passado, era um lembrete físico de que a vida sempre cobrava seu preço. E ele sentia que o preço da sua própria vida estava intrinsecamente ligado à dívida que tinha com a memória do irmão. Ele desceu do cavalo em frente ao único armazém da rua principal. O cheiro de couro velho, grãos secos e alguma esperança murcha pairando no ar quente. Era ali que as mercadorias chegavam, que as notícias se espalhavam, e onde, talvez, ele encontrasse o primeiro fio da meada que o trouxesse até ali. Clara, com seus 30 e poucos anos e a vivacidade contida de quem aprendeu a se bastar, observava o recém-chegado da porta do armazém. Seus cabelos castanhos estavam firmemente presos em um coque, prático para o dia a dia sob o sol. As mãos, apesar de calejadas pelo trabalho, moviam-se com uma eficiência elegante ao ajeitar sacas de farinha. 2 anos haviam se passado desde que o inverno levara seu marido, Pedro, deixando-a sozinha com o negócio e a tarefa de manter a chama da esperança acesa em Vila Seca. Sua determinação não era ambição, mas a necessidade visceral de proteger seu espaço, sua independência, em um mundo onde ser mulher e sozinha era ser alvo. Ela viu a cautela nos movimentos de Arnaldo, a forma como seus olhos percorriam o vilarejo e reconheceu a solidão nele. Uma solidão diferente da sua, mais antiga, mais enraizada. Seu Joaquim, o velho ferreiro, com seus 70 anos, e as costas, curvadas sobre a bigorna, observava a mesma cena de sua oficina enfumaçada. O tinir do metal contra metal era a trilha sonora de sua vida. Uma vida dedicada a moldar o ferro e a forjar a sabedoria. Ele apenas desejava a paz de ver seus últimos anos passarem em tranquilidade, talvez transmitindo um pouco do que sabia antes que o pó o levasse para sempre. Arnaldo sentiu o olhar dela, direto, sem curiosidade vã, apenas observação atenta. Ele se aproximou do armazém, o ranger das tábuas sob seus pés quebrando o silêncio opressivo do meio-dia. Clara o atendeu com uma formalidade educada, seus olhos perspicazes avaliando-o. "Posso ajudar em algo, forasteiro?" A voz dela era firme como o gume de uma faca bem afiada. "Procuro por informações", respondeu Arnaldo, sua voz grave e baixa. "Informações sobre o quê?" "Sobre um homem, Ricardo. Esteve por aqui há alguns anos. Falava de água." Clara franziu o senho.
O nome Ricardo não lhe era familiar, mas água? Naquela terra que murchava sob a seca implacável, a busca por água era a busca por vida. Ela assentiu lentamente. Ricardo. Não me recordo. Mas água é o que todos procuram. Seja bem-vindo à Vila Seca. Embora o nome diga muito, esperamos que encontre o que precisa. A formalidade dela era um escudo. Ele percebeu, e ele respeitou. Ele comprou alguns suprimentos básicos, feijão, farinha, café. Pagou com moedas, limpas e honestas. E ela lhe entregou a mercadoria com um leve aceno de cabeça. Enquanto Arnaldo carregava os sacos para o cavalo, ele sentiu a aspereza da terra sob suas botas. A mesma terra que, segundo Ricardo, guardava um segredo. A seca chegou com a fúria de um predador invisível. O rio, outrora fonte de vida e lazer, minguou até se tornar um lamento de seixos expostos sob o sol inclemente. O gado definhava, a terra rachava em feridas abertas, e o pó, antes um incômodo, tornou-se um inimigo, sufocando o ar e cobrindo tudo. As tensões explodiram quando fazendeiros das terras altas, desesperados, começaram a represar e desviar o fio d'água que ainda corria rio acima. Vila Seca, na parte baixa, sentiu o golpe mais forte. As conversas nos poucos estabelecimentos que ainda funcionavam se tornaram acirradas, cheias de queixas e acusações. Arnaldo, que havia decidido permanecer no vilarejo, seguindo as poucas pistas que encontrou nos arredores, viu-se no meio de uma disputa que não era a sua, mas que ressoava com a injustiça que conhecia. A água é como sangue nesta terra, explicou seu Joaquim, o ferreiro, enquanto o vapor subia da calha de têmpera. Arnaldo o observava trabalhar, o metal incandescente dobrando-se sob os golpes precisos do martelo. Quando começa a secar, os homens mostram sua verdadeira natureza. Alguns lutam, outros roubam, e muitos simplesmente murcham como a vegetação. Arnaldo assentiu, pensando em como as circunstâncias extremas também moldavam as pessoas, revelando o cerne de sua força ou fraqueza, da mesma forma que o fogo e o martelo revelavam a alma do ferro. A aproximação com Clara começou de maneira inesperada. Arnaldo estava ajudando uma família recém-chegada a descarregar uma carroça pesada sob o sol forte, quando ela apareceu com uma jarra de água fresca e 2 copos. Para mãos que ajudam, disse ela, estendendo um dos copos para ele. Um meio sorriso iluminou apenas um lado de seu rosto. Um brilho de luz em sua expressão geralmente séria, como a lua em seu primeiro quarto, prometendo uma luminosidade maior. Arnaldo aceitou, sentindo o frescor da água descer pela garganta seca. Obrigado, senhorita. Clara, e o seu? Arnaldo, foi um momento simples, um gesto de gentileza no meio da aspereza, mas foi o primeiro pingo de água pura em um solo ressequido, plantando uma semente de conexão. O segundo evento importante veio na forma de uma nuvem de poeira no horizonte, anunciando a chegada de cavaleiros engravatados e bem vestidos, destoando da rusticidade do vilarejo. Eram representantes da Companhia Ferroviária do Leste, liderados por um homem chamado Dr. Elias Carvalho. Com um sorriso oleoso e maneiras polidas, ele reuniu os moradores no salão para apresentar sua proposta: comprar terras para expandir a linha férrea, trazendo progresso e prosperidade para a Vila Seca. Suas palavras eram doces como mel, mas seus olhos, Arnaldo percebeu, brilhavam com a mesma cobiça fria que ele havia aprendido a identificar em generais e mercadores de guerra. Eles não se importavam com a terra em si, mas com o que ela escondia. Eles não vieram pela terra, Arnaldo comentou para seu Joaquim, que observava a cena com desconfiança. Vieram pelo que está sob ela. A intuição de Arnaldo, afiada, por anos de cautela, disparou um alarme interno. Esta foi a primeira reviravolta média. O vilarejo estava assentado não apenas em terra árida, mas sobre algo valioso para a ferrovia. Uma nascente subterrânea capaz de alimentar as sedentas locomotivas por décadas. A seca que os castigava era, ironicamente,
a chave para o interesse dos forasteiros. Quando Arnaldo compartilhou suas suspeitas com Clara, ela o ouviu com atenção, seus olhos astutos não perdendo uma palavra. Meu sogro, o pai de Pedro, era um homem que gostava de anotar tudo, disse ela. Ele falava de uma nascente sagrada nestes vales, uma lenda que os antigos habitantes contavam. Ela o convidou para o armazém após o fechamento, e no porão úmido e fresco, ela retirou de um baú um livro de registros antigo, encadernado em couro desgastado. As páginas amareladas estavam cheias de anotações em caligrafia cuidadosa, misturando contas de mercadorias com observações sobre o clima, a terra e as lendas locais. Enquanto procuravam, seus dedos se tocaram brevemente sobre o papel. Uma corrente invisível de eletricidade correndo entre eles. Ambos se retraíram, surpresos com a intensidade inesperada daquele contato acidental. Era o segundo momento de aproximação, sutil, elétrico, a confiança mútua começando a se solidificar no compartilhamento de um segredo. À medida que os dias passavam, Arnaldo e Clara criaram um ritual informal. Ao entardecer, quando o sol pintava o céu com tons de laranja e roxo, eles se encontravam na varanda dos fundos do armazém, protegidos pelas sombras longas que criavam uma ilusão de privacidade. Ele lhe contava histórias de terras distantes, de montanhas imponentes e rios caudalosos, sempre evitando os detalhes sombrios de seu passado militar. Ela falava sobre as estações que havia enfrentado sozinha, a dificuldade de manter o negócio em um lugar que parecia esquecido, a saudade silenciosa de Pedro, sem mencionar a solidão profunda que a acompanhava. Essas conversas, simples e reveladoras, eram o terceiro momento crucial de sua aproximação, construindo pontes sobre as águas turbulentas de seus passados. Um terceiro evento crucial ocorreu quando o Dr. Carvalho, vendo que a maioria dos moradores ainda hesitava em vender suas terras, concentrou sua pressão em Clara. O armazém dela, estrategicamente localizado no centro do vilarejo, era vital para seu plano. Ele a visitou oferecendo uma quantia exorbitante, muito acima do valor real do estabelecimento. Seu armazém seria perfeito para nosso escritório local, senhorita Clara, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos. Com a ferrovia aqui, este vilarejo florescerá. Você pode garantir seu futuro agora. Clara, sentindo o peso do olhar de Arnaldo a observando de longe, sentiu uma força que não sabia que possuía. Sua independência era seu bem mais precioso. Minha família construiu este lugar, Dr. Carvalho. Ela respondeu com firmeza. Não está à venda, nem agora nem nunca. Sua recusa foi a segunda reviravolta média. Na manhã seguinte, as entregas de mercadorias destinadas ao armazém de Clara começaram misteriosamente a desaparecer ou chegar danificadas. Sabotagem. A guerra pela água e pela terra havia escalado. O verão atingiu seu ápice implacável. O poço central de Vila Seca, que antes fornecia água para todos, era agora apenas um buraco seco, suas paredes rachadas ecoando o desespero dos moradores. O ar era espesso com poeira e calor, e o cheiro de terra seca e suor impregnava tudo. Os forasteiros aproveitaram a situação para apertar o cerco. Apenas a companhia ferroviária tinha os recursos, a tecnologia para perfurar até as águas profundas. O preço? A total submissão do vilarejo, a venda de todas as terras, a partida daqueles que não servissem aos seus propósitos. Foi nesse momento crítico que Arnaldo decidiu que não podia mais esperar. A culpa que carregava pelo irmão, a necessidade de cumprir sua última promessa e a crescente conexão com Clara e o povo daquele vilarejo impulsionaram-no a agir. Ele mostrou a Clara o mapa desbotado que encontrara com o cavalo sem cavaleiro no dia em que chegara, um objeto simples de couro gasto, mas que para ele era o eco distante da voz de Ricardo. Este mapa estava com meu irmão, explicou Arnaldo. Ele o desenhou com base nas lendas que ouviu. Diz que há um lugar a oeste, um cânion estreito, onde a água corre sob a terra. Ele chamava isso de
o coração molhado do deserto. A troca deste objeto significativo foi o quarto momento crucial de sua aproximação, um símbolo de confiança mútua e da partilha de um segredo profundo e perigoso. Durante uma noite sem lua, sob um céu coalhado de estrelas indiferentes à miséria, na terra, Arnaldo e Clara seguiram as marcações do mapa. O ar estava pesado. O cheiro de pó misturado ao aroma fraco de alguma erva selvagem que resistia à seca. Chegaram ao cânion, uma fenda escura na paisagem rochosa. A entrada era estreita, difícil de atravessar. Meu irmão dizia que a entrada é guardada, murmurou Arnaldo, ajudando Clara a descer por uma passagem rochosa íngreme. Guardada por quê? Ela perguntou, a voz baixa e tensa. Pela dificuldade de encontrá-la, talvez. Ou pelos perigos que esconde. Enquanto desciam, um deslizamento menor de pedras bloqueou momentaneamente o caminho atrás deles. Não era grave, mas os deixou presos em um espaço apertado e escuro. A luz fraca da lanterna improvisada de Arnaldo tremeluzia, lançando sombras dançantes nas paredes de pedra. O cheiro de terra molhada e pedra fria preencheu o ar, um contraste bem-vindo ao calor sufocante do exterior. Ali, encurralados no ventre da terra, sentiram a respiração um do outro, ouviram o bater acelerado de seus corações ecoando no silêncio. Foi um momento de vulnerabilidade compartilhada. Nunca pensei que encontraria conforto na escuridão, Clara confessou, permitindo-se apoiar no ombro de Arnaldo enquanto esperavam o caminho ser desobstruído. Ele sentiu a fragilidade contida nela, a força que ela demonstrava no dia a dia cedendo por um instante. A escuridão pode ser um refúgio. Às vezes, Arnaldo respondeu, sua voz gentil. Quando lá fora o sol queima e as pessoas traem. Foi o quinto momento crucial de sua aproximação. A demonstração mútua de vulnerabilidade, revelando as cicatrizes invisíveis que carregavam. O que encontraram além da passagem não era apenas uma nascente, mas algo que superava qualquer expectativa. A primeira grande reviravolta da história. Um vasto sistema de túneis antigos, escavados há séculos por uma civilização esquecida que dominava a arte de encontrar e conduzir água subterrânea. Paredes lisas, canais cuidadosamente esculpidos na rocha, reservatórios naturais. Havia água ali, água cristalina e abundante, suficiente para a vila seca, para o gado e até para transformar o deserto em jardim, como Ricardo prometera. O cheiro, de umidade, de terra fresca e vida latente era inebriante. Arnaldo sentiu um arrepio na espinha. Ricardo estava certo. Sua dívida com o irmão ganhou um novo significado. Ao retornarem ao vilarejo com a notícia, confrontaram a terceira reviravolta média. Os forasteiros haviam usado a seca e o medo para convencer metade dos moradores a assinar contratos de venda de suas terras. O vilarejo estava dividido, famílias e vizinhos em lados opostos. Alguns viam a oferta da ferrovia como a única saída da miséria, outros como uma traição à terra e à comunidade. Durante uma reunião tensa no salão, o ar denso com a desconfiança e o cheiro de álcool e tabaco, Arnaldo desenrolou o mapa antigo sobre a mesa de madeira gasta. Encontramos água, disse ele, sua voz ressoando na sala. Não um poço, mas um sistema subterrâneo vasto, construído há muito tempo. Meu irmão encontrou isso. A água suficiente para todos. Esta terra sempre teve vida sob a superfície. Ele explicou o que viram nos túneis, a promessa de salvação. Suas palavras acenderam a esperança nos olhos de alguns, mas a desconfiança e o medo eram sentimentos poderosos. Dr. Elias Carvalho, sentado à parte, observava a cena com um sorriso fino. Histórias de fantasmas e lendas antigas, ele ironizou. Enquanto isso, o poço está seco e a sede aperta. A ferrovia traz realidade, dinheiro, futuro. Não promessas vazias e mapas de contos de fadas. Vendo seu plano ameaçado pela descoberta, Dr. Elias Carvalho lançou sua cartada final. Ele se aproximou de Arnaldo após a reunião.
Um homem com seu passado deveria reconhecer uma oportunidade de recomeçar. Insinuou com um sorriso malicioso. Sei quem você é, Arnaldo. Sei o que fez. Uma quantia generosa e uma passagem segura para longe daqui. Deixe o vilarejo com suas lendas e a ferrovia com seus negócios. É o melhor para você. Era uma ameaça velada, um lembrete de que seus segredos não estavam seguros. Esta foi a primeira alta tensão. Arnaldo sentiu a fera interior da raiva se agitar, mas a controlou. Sua lealdade, antes voltada para as obrigações militares, agora se fixava naquela terra ressequida e na mulher que nela depositava sua fé. A tentativa de suborno e ameaça falhou, e a resposta de Dr. Elias Carvalho foi rápida e brutal. Quarta reviravolta média. Seus capangas, liderados por João Grandão, um brutamonte sem escrúpulos, e Maneta, conhecido por sua crueldade fria, começaram a aterrorizar os moradores que se recusavam a vender. Casas foram pichadas, cercas, derrubadas, gado roubado. O medo se espalhou como fogo no capim seco. O vilarejo se tornou um barril de pólvora, à espera de uma faísca. Clara, apesar do medo, manteve o armazém aberto, um farol de resistência. Sua coragem inspirou alguns, mas também a tornou um alvo principal. Arnaldo passou a vigiar o armazém. Sua presença silenciosa um escudo invisível. Em uma noite, quando Maneta tentou incendiar a loja, Arnaldo interveio. Não houve palavras, apenas a rápida e brutal dança de corpos na escuridão. Arnaldo, com sua habilidade militar e a fúria contida, derrotou Maneta, mas não sem sofrer cortes e contusões. O cheiro de fumaça, suor e sangue pairava no ar frio da noite. Sua pequena vitória teve um custo: a certeza de que Dr. Elias Carvalho não pararia por nada. Seu Joaquim, o ferreiro, trouxe à tona a quinta reviravolta média. Vendo a situação se deteriorar, ele procurou Arnaldo e Clara. Há mais no mapa do que vocês viram, disse o velho, seus olhos cansados, mas cheios de determinação. Os antigos não apenas encontraram a água, eles a reverenciavam. Havia rituais, um lugar sagrado. Meu sogro, que conhecia as lendas, falava de um símbolo gravado na pedra que indicava a pedra angular do sistema, o ponto onde a água era mais pura e a pressão controlada. Ele acreditava que este ponto era a chave para tudo. Essa informação adicionou uma camada de mistério e urgência à busca pelos túneis. Enquanto Arnaldo se recuperava de seus ferimentos no quarto dos fundos do armazém de Clara, a intimidade forçada pela situação aprofundou a conexão entre eles. Clara cuidava de seus ferimentos com uma ternura que surpreendeu a ambos. Ele, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se ser cuidado, a guarda que mantinha constantemente, relaxando um pouco. "Por que você ficou?" ela perguntou uma noite, a voz baixa. Arnaldo olhou para o teto de madeira escura. "Meu irmão. Ele acreditava neste lugar, nesta água. Eu o decepcionei uma vez. Não posso fazer de novo." Ele não mencionou o fardo de culpa, mas a emoção em sua voz revelou a profundidade de sua dor. Foi outro momento de vulnerabilidade, o medo e a culpa que o assombravam expostos, mesmo que indiretamente. A sexta reviravolta média veio quando o Dr. Elias Carvalho, percebendo que a força bruta não era suficiente para quebrar a resistência de alguns, usou a seca como arma. Ele comprou todas as carroças de água que chegavam de fora do vilarejo, criando um monopólio cruel. Água para quem vender a terra. Era a mensagem clara e brutal. O desespero aumentou. Famílias que haviam resistido começaram a ceder, vendo seus filhos e animais sofrerem. A fé de muitos vacilava sob o peso da sede. Arnaldo e Clara sabiam que o tempo estava acabando. Precisavam não apenas encontrar a pedra angular mencionada por seu Joaquim, mas também convencer os moradores divididos a lutar juntos e reativar o sistema subterrâneo. A tarefa parecia impossível. A desconfiança era um veneno sutil, mais perigoso que qualquer arma.
A sétima reviravolta média. Seu Joaquim, lembrando-se de mais detalhes das histórias de seu sogro, percebeu que a pedra angular não estava nos túneis principais, mas em um ramo secundário, conhecido apenas pelos mais velhos e escondido sob um antigo cemitério indígena, considerado solo sagrado. Para chegar lá, precisariam da permissão dos poucos descendentes indígenas que ainda viviam isolados nas montanhas próximas. Arnaldo, acompanhado por Clara e seu Joaquim, fez a difícil jornada até o acampamento indígena. Ofereceram presentes, tabaco, ferramentas polidas por seu Joaquim, sementes raras que Clara guardava. O líder, um homem taciturno chamado Aruan, ouviu-os com calma. Ele conhecia as lendas da água e dos túneis e sabia da ganância dos homens brancos. Sua decisão foi a 8ª reviravolta média. Ele concordou em mostrá-los a passagem secreta para o ramo secundário, mas com uma condição: que a água fosse respeitada, nunca explorada para lucro, mas compartilhada com todos que dela necessitassem, humanos ou animais. Era um código de honra antigo, um reflexo da profunda conexão dos povos originais com a terra. Arnaldo, que buscava redenção para a promessa quebrada de Ricardo, sentiu a seriedade do juramento. Com a ajuda de Aruan, eles encontraram a entrada para o ramo secundário dos túneis. Era mais estreita e perigosa, exigindo mais uma demonstração de confiança e trabalho em equipe entre Arnaldo e Clara. Navegaram por passagens escuras, ouvindo o gotejar distante da água. O ar tornou-se mais fresco, o cheiro de musgo e terra úmida cada vez mais forte. A 9ª reviravolta média ocorreu quando encontraram a pedra angular. Não era uma pedra, mas uma complexa estrutura de rochas e canais esculpidos, um ponto de controle para o fluxo de água, selado por séculos. Reabri-la exigiria não apenas força, mas conhecimento de como o sistema funcionava. Enquanto trabalhavam para desobstruir a passagem, ouviram ruídos de picaretas e vozes distantes. A 2ª alta tensão. Os capangas de Dr. Elias Carvalho haviam descoberto a entrada principal dos túneis e estavam tentando entrar, talvez para destruir o sistema ou tomar controle dele. O tempo havia acabado. O momento de maior perigo se aproximava rapidamente. Arnaldo e Clara, com a ajuda de seu Joaquim e Aruan, correram de volta para a entrada principal dos túneis. Lá fora, o sol escaldante castigava a terra, mas dentro dos túneis, o cheiro de terra molhada e ar fresco era um lembrete do que estava em jogo. Dr. Elias Carvalho e seus homens estavam na entrada, tentando arrombar a pesada porta de pedra que selava a passagem principal. A porta, selada pelos antigos, era robusta, mas não resistiria para sempre. A batalha final estava prestes a começar, não apenas pela água, mas pela alma de Vila Seca. A 10ª reviravolta média. Dr. Elias Carvalho, frustrado pela resistência e pela descoberta dos túneis, ordenou que seus homens colocassem dinamite na entrada. Ele não queria a água para o vilarejo. Queria garantir que ninguém mais a tivesse se ele não pudesse controlá-la. A ameaça de destruição total pairava no ar. Arnaldo, sentindo a urgência na vibração das paredes de pedra, sabia que a defesa da entrada dos túneis era crucial. Ele precisava de ajuda, mas muitos moradores ainda estavam paralisados pelo medo ou divididos pela ganância. Foi então que Clara deu um passo à frente. "Eu vou", disse ela, sua voz firme. "Esta é minha terra, minha casa. Não vou fugir." Seu Joaquim, apesar da idade, também se posicionou ao lado deles, segurando uma velha espingarda. Alguns moradores que haviam resistido à venda, inspirados pela coragem de Clara e Arnaldo, começaram a se juntar a eles na entrada dos túneis. Aruan e seus homens se moveram como sombras para posições estratégicas, prontos para lutar por sua terra sagrada. A 3ª alta tensão. O pavio da dinamite foi aceso. Um filete de fumaça cinza subia no ar quente. O tempo estava correndo, e o som das picaretas na porta de pedra e o cheiro de enxofre e terra se misturavam à crescente tensão. A batalha era inevitável e o resultado incerto. A luta irrompeu.
Os capangas de carvalho atacaram a entrada dos túneis, mas foram recebidos pela resistência feroz de Arnaldo, seu Joaquim, Clara, Aruan e os poucos moradores que se juntaram a eles. Arnaldo moveu-se com a eficiência brutal de seus dias de soldado protegendo a entrada, seus olhos fixos no pavio que queimava. Clara, surpreendendo a todos, manejou uma espingarda com inesperada destreza, protegendo seu flanco. Seu Joaquim usou seu conhecimento do terreno para desviar alguns atacantes. Aruan e seus guerreiros, com arcos e flechas, mostraram a letalidade silenciosa dos que conheciam a terra. A 11ª reviravolta média. No meio do confronto, um jovem morador que havia vendido sua terra para Carvalho, vendo a coragem de Arnaldo e Clara e o desprezo do Dr. Elias Carvalho pela vida e pela terra, teve um momento de arrependimento. Ele se virou contra os capangas de Carvalho, criando uma distração crucial. Arnaldo viu o pavio queimando perigosamente perto da dinamite. Não havia tempo para desativá-la. A única chance era explodir a carga em um local seguro, longe da entrada principal, talvez em um túnel secundário que não afetasse o fluxo principal de água. Era uma corrida contra o tempo e a própria morte. Ele gritou para que os outros se afastassem, pegou a dinamite e correu para um túnel lateral, a escuridão engolindo-o. Clara gritou o nome dele, o medo paralisando-a por um instante. Aruan segurou-a. Ele sabe o que faz. Ele dança com o perigo como o vento dança com a areia. Arnaldo corria pelas passagens escuras, o som de seus passos ecoando, o cheiro de pólvora cada vez mais forte. Encontrou um ramo lateral, desolado e instável. Este seria o lugar. Depositou a dinamite e correu de volta, o coração batendo forte no peito. A terra tremeu com uma explosão ensurdecedora, um estrondo seco seguido por um rolar de pedras e poeira. O cheiro de enxofre preencheu o ar. A 12ª reviravolta drástica. A explosão colapsou o ramo lateral, mas a entrada principal dos túneis permaneceu intacta. Arnaldo saiu mancando da poeira, coberto de pó, mas vivo. O ato de sacrifício, o 5º momento crucial, havia solidificado o laço entre ele e Clara, entre ele e Vila Seca. Ele arriscou tudo por eles. Dr. Elias Carvalho, vendo seu plano de destruição frustrado e seus homens derrotados, tentou fugir, mas foi interceptado por Arnaldo e pelos moradores restantes. Sua polidez se desfez, revelando o homem cruel e covarde por baixo. Ele foi entregue às autoridades distantes. Sua companhia ferroviária, exposta por suas táticas brutais. Com a ameaça afastada, o trabalho de restauração dos túneis começou. Arnaldo, com o conhecimento do mapa de Ricardo e as lendas contadas, por seu Joaquim e Aruan, liderou os esforços. Clara organizou os suprimentos e a mão de obra dos moradores que decidiram ficar e lutar pelo futuro. O cheiro de terra úmida e o som da água gotejando e correndo pelos canais antigos substituíram o pó e o silêncio da seca. O vilarejo, antes dividido, encontrou um propósito comum na tarefa de trazer a água de volta. A esperança, uma flor, delicada no deserto, começou a brotar. A 13ª reviravolta drástica. Ao restaurar o sistema, descobriram que a pedra angular não apenas controlava o fluxo, mas também revelava a verdadeira extensão da nascente. Era ainda maior do que imaginavam. Uma fonte de água que poderia sustentar não apenas Vila Seca, mas toda a região. O sonho de Ricardo não era apenas lenda. Era uma realidade vasta e generosa. 6 meses se passaram. A seca finalmente cedeu, lugar às primeiras chuvas, e a terra ressequida bebeu a água com sede. Mas a verdadeira salvação veio de baixo, dos túneis restaurados. Os canais subterrâneos, limpos e desobstruídos, voltaram a irrigar as terras, transformando o deserto em um vale verdejante. O cheiro de terra molhada e vegetação brotando substituiu o cheiro de poeira. A 14ª virada. Vila Seca. Agora um vilarejo com um futuro promissor,
atraiu novos moradores e o comércio floresceu. A água trouxe vida e a vida trouxe esperança. Arnaldo encontrou a paz que tanto buscava. A culpa por Ricardo diminuiu, substituída pelo orgulho de ter cumprido a promessa do irmão, de ter dado vida ao seu legado. Ele encontrou um lar naquele lugar inesperado e um futuro ao lado de Clara. O amor entre eles cresceu, forte e resiliente como as raízes de uma árvore do sertão, nutrido pela confiança, pelo respeito mútuo e pela coragem que compartilharam. Eles construíram uma vida juntos, não mais definidos por seus passados, mas pelo futuro que estavam construindo lado a lado. Seu Joaquim continuou forjando seu ferro, mas agora com uma alegria renovada, ensinando seu ofício aos jovens do vilarejo. Aruã e seu povo mantiveram a guarda dos túneis, garantindo que a água fosse sempre compartilhada com justiça e respeito, mantendo viva a memória dos antigos. Vila Seca, que um dia pareceu condenada a murchar, floresceu. A fé na terra, a fé na comunidade e a fé no futuro trouxeram luz para onde antes havia apenas sombra e pó. A esperança, alimentada pela água e pela união, dançava nos vales como a brisa suave no final do dia. E você, em que momento deixará a esperança florescer em seu deserto?